Lucas capítulo 7, 36 a 50 diz: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um devia-lhe 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas, os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Que o Espírito Santo possa revelar a palavra dele aos nossos corações. Milagres são importantes. Nós precisamos dos milagres todos os dias da nossa vida. Nós precisamos do milagre continuamente na sua caminhada. Nós precisamos em cada momento da vida, em proporções diferentes, do milagre do Senhor. Nós precisamos o tempo todo. E as características de milagre, ele tem contextos diferentes, depende do momento que nós estamos atravessando. Algumas vezes nós precisamos de um milagre, que é pedir força e sabedoria para agir e para tomar decisões naquilo que nós precisamos diante de algumas bifurcações da vida. Algumas vezes o milagre, ele está condicionado àquela questão de nós termos sido precipitados, feito escolhas que não havia com o propósito e o projeto de Deus, e Deus não tem responsabilidade imediata de resolver nossos problemas, irmãos. Eu não posso cobrar de Deus soluções imediatas naquilo que nós mesmos provocamos. O que Deus faz na minha e na sua vida é que Ele segura na minha e na sua mão para nos dar novas oportunidades, para nós podermos seguir em frente. Algumas vezes são milagres naquilo que eu e você podemos realizar, de discernimento para agir e força para colocar em prática. Aquilo que eu e você podemos fazer, o Senhor não faz, mas Ele pode e Ele quer nos dar força, sabedoria e discernimento. E alguns milagres, eles fogem totalmente da nossa condição de exercitar ou exercer algo, que dependemos inteiramente da intervenção do Eterno para que aquilo aconteça ou tome forma. Eu já falei algumas vezes aqui, o milagre depende muito do momento que nós estamos vivendo. Para uma pessoa, milagre, dependendo da condição financeira dela, é prosperar, ampliar, ela crescer mais, ela expandir os seus negócios, ela consolidar, ela conseguir alcançar aquilo que ela idealizou de alargar as tendas. Para outro, o milagre é conseguir comer um prato de arroz, feijão e um complemento, uma mistura, dependendo daquele momento. Dependendo do momento da vida, o milagre, eu vejo isso com certa frequência, é algo assim, extraordinário, que impactou não somente a vida da pessoa, mas impactou outros também que perceberam, que viram e glorificaram e exaltaram o Eterno. Às vezes o milagre, eu vejo isso, é isso que eu vou falar agora com frequência. A pessoa passando uma dificuldade de saúde,
não consegue sozinho tomar um banho, não consegue sozinho escovar no dente. Irmãos, eu perdi as contas, de coração que eu estou falando, de uma pessoa chegar para mim toda alegre e dizer: pastor, hoje eu consegui tomar banho sozinho, sozinha. Hoje eu consegui comer sozinho, sozinho. Não vão rir do que eu vou falar, porque esse filme aí não é do meu tempo, mas eu vi ele depois de bom tempo que ele passou. Então o pessoal vai achar que eu sou muito velho e você não vai conhecer esse filme. Talvez uma parte aqui de uma geração vai conhecer. Tinha um filme chamado, eu assisti quando criança, de verdade. Um filme chamado Uma Janela para o Céu. A moçada nova nem conhece, acho que quem não... Então é um filme bem antigo, mas é interessante que essa imagem, desde criança eu vi e ficou na minha mente. Qual que era a imagem? Era um casal apaixonado, e o moço extremamente apaixonado pela moça, pelo menos, e ela sofre um acidente e ela perde toda a movimentação. E aí ela está num processo de recuperação e ela chama ele para mostrar algo extraordinário que ela tinha conseguido naquele dia. Ele vai todo entusiasmado, imaginando que ela sairia da cadeira de roda, andando e se movimentando, e ele fica empolgado. E quando a cena do filme foi que me marcou, e desde criança é umas coisas que ficam na mente, e ela com uma dificuldade, com a mão, mas se movimentando com muita dificuldade mesmo, ela pega uma batatinha num prato, derrubando boa parte da comida ao redor e consegue levá-la até a boca. E aquilo para ela era algo extraordinário naquele dia. E ele ficou extremamente decepcionado e frustrado. Aí tem a história, o desenrolar da história. E desde aquele momento ficou na minha mente. Claro que não com essa conotação que eu tenho hoje, porque eu nem tinha essa percepção de fé cristã. Mas sempre me penso isso, que o milagre depende do momento que você está vivendo. Tem hora que o milagre, a pessoa está sendo honrada, valorizada, as outras pessoas estão reconhecendo. Tem momento, irmãos, que milagre, a pessoa conseguir se aceitar mesmo, conseguir lidar com questões que ficaram para trás e poder seguir em frente. Então o milagre, ele depende muito daquilo e do contexto ao qual nós estamos inseridos. Eu creio que Deus é um Deus de milagre. A vida é um milagre de Deus. Lidar com a vida é um milagre de Deus. Enfrentar a vida é um milagre de Deus. Suportar reveses da vida é um milagre de Deus. Erguer a cabeça, erguer os olhos, seguir em frente é um milagre de Deus. Poder ter perspectivas, expectativas novas diante de adversidades é um milagre de Deus. Crer realmente que Deus é Deus, se Ele faz ou não faz, é um milagre do próprio Eterno. Esse texto, ele vem num precedente de relatos bíblicos. Jesus havia curado o servo do centurião romano. Aquele que chega e pergunta e fala: Senhor, meu servo está doente. E Jesus fala: eu vou com você. E ele dá aquela palavra que você conhece sobre autoridade. E aquele homem fala para Jesus: não precisa, eu conheço o princípio da autoridade, basta uma palavra tua. E realmente vai ser curado. Jesus cura o servo. Depois caminha mais um pouco, tem alguns relatos, e tem aquele encontro do cortejo da vida com o cortejo da morte. Tem um encontro da multidão cheia de esperança e da multidão carregada pelo luto. Tem um encontro da multidão que está com expectativas de futuro. E tem a multidão que naquele momento enterrando sonhos. Que é o encontro de Jesus com o sepultamento do filho único da viúva de Naim. Que aqueles dois estão. Uma vez uma pessoa, não foi para mim, mas falou para outro pastor: eu não sabia que Jesus tocava instrumento. Aí eu vi na Bíblia, o pastor falou: nunca vi Jesus tocar instrumento. Não, tocava na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus tocava instrumento. Tem lá o texto que fala que Jesus tocou esquife. O esquife é o caixão. O termo esquife, que Jesus, a Bíblia fala que Jesus chegou e tocou o esquife, tocou no caixão daquele moço. E naquele encontro, são evidências que nós vamos viver hoje, de que Jesus venceu a morte, e que a morte não é o final e não é o fim de todas as coisas, mas que existe uma eternidade, é o poder da vida sobre a morte. E ali Jesus caminha mais um pouco, e aí tem o maior dos milagres nesse registro. Todos esses são milagres impactantes. O milagre que acontece é o único, só Lucas cita, faz essa narrativa nessa forma e nesse contexto. Jesus, ele tinha uma fama e era extremamente criticado pelo sistema religioso, com seus paradigmas e preconceitos, de se relacionar com publicanos e pecadores. Você vai ver várias vezes na Bíblia aparecendo esse nome publicano e pecadores. Ele fala, mas publicano é aqueles que eram considerados traidores da pátria judaica, até por cobrar impostos para Roma, e algumas vezes até extorquir o povo em determinados momentos.
E pecadores, você olha assim, mas todo mundo é pecador? Por que a Bíblia faz essa referência de publicanos e pecadores? Se todos nós é pecadores, mas o pecadores aqui é pela ótica do sistema religioso. É pela que não se encaixava dentro do padrão estabelecido pela religião da época. Então Jesus, ele não construía abismos, Jesus criava pontes de não complacência com o erro, mas de ser um semeador de esperança e vasculhar nos escombros da humanidade, resgatando o que poderia haver de melhor e dando novas oportunidades e possibilidades para resgatar uma vida. E Jesus foi extremamente criticado por isso. Mas aqui a Bíblia faz um relato que Jesus também estava na casa de um fariseu. O fariseu é alguém com característica de extremo conhecimento do teor Velho Testamento, mas que ao longo da caminhada, se não todos, uma boa parte, perdeu a ideia de bondade e misericórdia do Eterno e ficou mais algo baseado nas costumes, usos e imposições humanas, que se tornou então a religião um peso para o povo. Jesus, ele vai na casa desse fariseu chamado Simão, e ele está ali sentado e está ali começando está ali na refeição, e ali tem um grupo, irmãos, que na realidade é um grupo de religiosos que estão junto. Jamais eles iriam convidar alguma pessoa que não estava adequado na ótica deles para aquele momento. E de repente tem um fato inusitado, tem um fato que ele vai na contramão, tem um fato que deixam eles, menos Jesus, perplexo, atônito, quando a Bíblia diz uma certa mulher pecadora. A Bíblia não tem o nome dela, só fala que era uma mulher pecadora. Era uma mulher que a vida tinha se quebrado. Era uma mulher que, ou pelas escolhas, ou pelos dilemas, ou por ser atropelada pela caminhada, ou por decisões equivocadas, a vida lhe quebrou ao meio. A vida virou de forma como ficou um transtorno na sua caminhada. Ainda que ela tinha uma aceitação, eu vou falar um pouco mais sobre isso, no seu grupo de convivência, mas totalmente marginalizada pelo sistema religioso. Eu não creio de maneira alguma pessoa que chega na infância ou na adolescência fala: eu sonho em ser uma pessoa quebrada na vida, eu sonho em ser uma pessoa com um projeto de vida falida, eu sonho de ter casamento frustrado, eu sonho de não dar certo vida financeira, eu sonho de errar, me machucar, ferir, machucar pessoas, eu sonho de ser alguém que vai ser julgado, criticado, condenado. Eu não vejo ninguém. As pessoas sonham com algo bom, as pessoas têm sonhos que tudo pode dar certo, que família vai dar certo, que as questões financeiras vão dar certo, que as suas decisões, ela vai viver o melhor, salvo aqueles que ainda não têm sonho algum, talvez até por aquilo que já está impregnado na mente e no coração, mas também de alguma forma tendem a querer algo que possa fazer diferença. Eu creio que essa mulher não sonhou ser uma mulher que a vida lhe pregou uma peça, ou que ela mesma, nas suas escolhas, tumultuou o seu coração. Ela é marginalizada. A Bíblia fala uma certa mulher pecadora, e aí um tumulto de vida, escolhas, sequência, relacionamentos mal resolvidos, alguém que ficou personalizada, estigmatizada, alguém que ficou marcada e rotulada, uma mulher pecadora. Jesus está lá na refeição, está lá aquela equipe toda, todo mundo bem arrumadinho, bem alinhado, e de repente tem uma situação que aquela mulher, ela entra na casa. Irmãos, os fariseus não conversavam com uma mulher publicamente, mas os fariseus não conversavam com uma mulher em público. Fariseus não comiam com uma mulher numa refeição, numa mesa, em hipótese alguma. Jamais isso aconteceria. E aquela mulher, ela na necessidade, ela sabe que Jesus está ali, ela chega até Jesus, e ela começa, se aproxima diante de Jesus, se prostra diante de Jesus, e ela começa a chorar aos pés de Jesus. Ela derrama perfume, alabastro aos pés de Jesus, e ela começa a pegar o cabelo, enxugar os pés de Jesus, e todo mundo fica ali atônito naquela cena. E de repente Simão não disse nada, ele só pensou o seguinte: se Jesus, se ele fosse profeta de verdade, se ele fosse quem ele fala ser, e soubesse quem é essa mulher nos seus pés, jamais ele deixaria ela ficar aí. Ele já estaria escorraçando, mandando embora, dizendo: sai daqui. Não foi. Jesus, ele conhece e lê pensamento. Ainda bem que nós não o fazemos, glória a Deus, porque nós nem temos capacidade para lidar com isso. Jesus o faz. Jesus perguntou para ele: Simão, ele nem falou nada, Simão, os fariseus nem falaram nada, Jesus só viu o pensamento deles.
Jesus não é que lê o pensamento, ele é onisciente, ele conhece o pensamento. Aí ele perguntou: Simão, suponhamos aqui, eu vou contextualizar, duas pessoas que têm uma dívida, uma está devendo 100 mil reais, outra está devendo 1.000 reais para a mesma pessoa. E os dois, sem condição alguma de pagar, vão até lá e pedem perdão, clemência, e pedem para ser apagada aquela dívida. E aquele homem cheio de generosidade, e que bom que assim fosse, né? Nesse contexto, fora a parábola também, perdoa os dois, no contexto financeiro me refiro. Qual que vai amar mais? Simão não teve dúvida. Aquele que foi a dívida maior vai amar mais. E aí Jesus fala para ele: é verdade. Aquele que é muito perdoado, muito ama. Aquele que é pouco perdoado, pouco ama. A ideia é que todo mundo é um perdão de uma dívida impagável, só que alguns têm uma consciência clara que o perdão que ele recebeu era uma dívida impagável. E pode ser que alguns outros possam achar que não foi tão grande assim o perdão. Então o amor está condicionado ao perdão. E aí Jesus falou para ele: eu entrei na tua casa, você não jogou água nos meus pés, ou me deu água para lavar os pés, como era costume de hospitalidade e de recepção de agrado, porque você não jogou água nos meus pés, ou deu água, pelo menos o servo colocou, pelo costume viajante chegar, ou um convidado colocar uma bacia com água e ser lavado os pés. Colocava o servo para lavar os pés, para poder trazer uma ideia de recepção e de refrigério, de limpar os pés. Ele falou: eu entrei aqui, você não fez. Aí ele disse também o seguinte: eu cheguei aqui, você não me deu um ósculo santo, que era comum os homens se encontrarem e dar um ósculo santo. Ele falou: mas essa mulher, ela não jogou água, ela jogou perfume nos meus pés. Você não jogou perfume na minha cabeça, mas ela jogou perfume nos meus pés. Você não colocou uma água para me lavar os pés, mas ela regou os meus pés com lágrimas, e ela enxugou com o cabelo. E aqueles homens ficaram assim, e Jesus falou para aquela mulher: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. E aí ele disse para aquela mulher: sua fé te salvou, vá em paz. Eu queria nesta noite falar sobre esse milagre. Esse é o maior milagre que nós podemos experimentar em nossa vida. Algumas questões que eu quero aplicar em nossa vida nesta noite, na dependência do Senhor. Primeiro, essa mulher precisou ter coragem. Você precisa ter coragem para enfrentar a vida. Não adianta murmurar, não adianta reclamar, não adianta fazer birra com Deus, não adianta falar para Deus, irmãos, não adianta. Primeiro, eu vou dizer com toda sinceridade de coração, glória a Deus que Ele não ouve todas as coisas que nós falamos. Ele ouve, mas Ele não leva em conta. Porque se Deus o levasse em conta tudo que nós falamos, misericórdia algumas vezes. Deus, naquilo que é falado, Ele só vê aquilo que realmente valeu a pena. Porque Deus, irmãos, aquela mulher teve coragem. Porque Jesus estava em um ambiente, olha para mim por gentileza. Você já aprendeu na vida que tem ambientes que você está, que você é amado, que você é aceito. As pessoas fazem questão da tua presença ali. As pessoas fazem questão da tua presença naquele momento. E tem ambientes que você é tolerado, você é suportado. É necessidades, são diplomáticas ou necessidades gerais de ter você ali no meio, porque caso contrário você não estaria ali. Jesus, ele não estava no ambiente que as pessoas estavam alegres por tê-lo ali. Jesus estava no ambiente que ele estava sendo tolerado, suportado. Você vê nitidamente isso. Não era um ambiente, em outros momentos, quando você vê as pessoas alegres pela presença dele. Não é como quando ele está na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, que é uma alegria, preocupados em servir. Não é isso. Aqui é aquele lugar que Jesus está tolerado. Você até precisa distinguir e discernir na tua vida aonde você é amado, e é importante que você esteja, e onde você é tolerado. Porque dependendo do ambiente, você tem posturas diferentes do coração. Não é que você é ambíguo ou hipócrita. Tem lugares que você tem mais liberdade, sente à vontade. Tem lugares que você fica... Isso é o contexto de Jesus. Agora, aquela mulher, ela teve nesse ambiente que o próprio Senhor Jesus era tolerado, ela teve coragem. Porque, irmãos, tem dois extremos aqui, que eu vou usar o termo limbo, que as pessoas ficam no limbo. Não é um termo teológico mais correto, mas para mim, no termo figurativo, esteja nesta noite. É o lugar da aceitação, na qual não há exclusão, não há julgamento, não há crítica, até porque outros que estão próximos podem também estar se sentindo excluídos, ok? Esse é o fato. Mas esse lugar também não oferece esperança, alternativa, mudança de vida. Então muitas pessoas se incluem apenas pela aceitação. Só que esse ambiente
ele não promove também uma possibilidade de mudança, transformação ou mensagem de esperança. O outro extremo é o lugar que deveria ter a mensagem de transformação, mas ele vem embutido de preconceitos e preconceitos formados. Há uma diferença muito grande ser complacente com o pecado, mas ao mesmo tempo você não concorda com o pecado, mas você tem interesse na restauração da vida da pessoa. Você não apoia o erro, mas você tem interesse que aquela pessoa que errou seja restaurada. Então, os dois extremos é um lugar de aceitação que tem inclusão plena, porque até os outros que estão junto também se sentem excluídos, mas ao mesmo tempo não tem uma mensagem de esperança. O outro lugar é o extremo da religiosidade, mas que não tem aceitação. Então algumas pessoas elas ficam no limbo, ficam no meio do caminho, não tem o que fazer. Jesus ele chega com a proposta mais maravilhosa da graça divina. É aquele que chega para trazer esperança, luz nas trevas, tem uma ideia clara sobre o erro, ele sabe que pecado é pecado, mas ele tem a condição de oferecer uma oportunidade, uma mensagem que possa trazer mudança e transformação e resgatar aquela vida. Mas aquela mulher precisou ter coragem. Existem vários tipos de preconceitos, alguns são abertos e declarados. Hoje existe uma complicação muito grande. Concordo com o Caio Fábio que essa eleição que nós vamos ter esse ano vai ser eleição com uma característica mais diferente que já teve em outras épocas da história, porque nessa eleição vai ser mais do que questões políticas envolvidas. Essa eleição ela vai ter também ideologias de vários aspectos sendo defendido. Vai ser uma das eleições com maior fator de evidências dos posicionamentos ideológicos de vida diferente. Pode ter certeza disso. Você vai ser, a hora que começar as campanhas, se for para... Eu não estou defendendo a OB, tá? Desculpa, não estou... Minha intenção aqui não é nem falar de A, de B. Mas a hora que der o start e começar as campanhas, e vai entrar um que é de um lado totalmente contra, o outro que é totalmente liberal, vai ficar evidenciado, além do fator ideológico partidário, vai ficar evidenciado questões dos fatores dessas situações da vida. Pode ter certeza, essa eleição vai ter uma característica diferente. Você já até sabe sobre isso. Você vai ver que existem alguns preconceitos, existem algumas também tentativas de enfiar a goela abaixo, porque aí também inverte o processo, porque a pessoa tem uma escolha dela, e é legítimo, eu não posso julgar ninguém, nem condenar, nem massacrar, porque é Deus quem julga todas as pessoas, mas ao mesmo tempo a pessoa quer enfiar a goela abaixo, que todo mundo pense daquela maneira, sem respeitar a minha forma de pensar, então começa a ver os extremos de todos os lados. Eu creio sim que as pessoas são livres para fazer da sua vida o que bem querem, e o homem é livre para exercer a sua fé, mediante a sua consciência, sabendo que no último dia todos nós seremos julgados da palavra de Deus. Mas também eu sou livre para ter meu pensamento, meu posicionamento, não pode me enfiar a goela abaixo. Aquilo que eu penso diferente não é pelo fato de que eu quero ver a pessoa restaurada ou a pessoa resgatada, também não significa que eu preciso pensar igual. Não significa também que eu tenho que aceitar, e eu vejo várias pessoas, mesmo meio cristão nesses dias, cada vez mais se debatendo com isso. Mas existem outros tipos também, irmãos, de marginalização. Marginalização da vida, quando você erra e se quebra no meio, porque fica uma marca na vida, uma cicatriz. Você tem que ter coragem para seguir em frente. Você precisa ter coragem para seguir em frente, para ficar remoendo. Quando você passa uma crise financeira, irmãos, existe uma marginalização, um preconceito. Quando você está com bastante dinheiro, tem muito amigo em volta, você pode ter o que for, as pessoas falam, você é a pessoa. Você passa uma crise financeira, a firma fale, aquela coisa desaparece. Quando dá certo a tua empresa, todo mundo, eu orei, eu passava lá em frente, eu profetizava, vai em nome de Jesus, eu profetizava, vai em nome de Jesus, eu orei. Quando quebra, falência, a pessoa fala, eu não falei, ia quebrar, eu não avisei, a pessoa não concordou, a pessoa não pensou, a pessoa não acreditou, existe uma marginalização. Infelizmente eu vejo pessoas que passam por processo de luta no casamento para se recuperar, pessoas que passam o divórcio, às vezes me falam comigo, o pastor mudou, os amigos mudaram comigo, tem pessoas que mudou, independente de qual ponto da corda você esteja, fala uma mudança. Então existem várias situações que eu vejo na vida, que é necessário coragem. Irmãos, eu tenho entendido que a vida é preciso ter coragem, é preciso ter coragem para viver. Eu preciso coragem, não é ausência de medo. Coragem não é eu não me sentir inseguro. Coragem não é o meu coração em alguns momentos ficar incerto. Coragem, apesar do medo, eu seguir em frente. Coragem é mesmo com as inseguranças. Quantas vezes eu lido com isso? Você põe o pé no Jordão, você crê,
você dá o passo de fé, aí no meio do caminho você fala, será que vai dar certo? E se não dar certo? E se não acontecer? E se eu fracassar de novo? E se naufragar de novo? E como que eu vou lidar com isso? O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar? E se o namoro não der certo de novo? E se eu no relacionamento não der certo de novo? E se financeiramente não funcionar novamente? E se eu tentar e não passar novamente? Irmãos, aí nós lidamos com inseguranças. Eu preciso ter coragem. Essa mulher teve coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você com medo, insegurança, você confia e ouve todo dia Deus te falar no teu coração, no meu coração. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Porque, irmãos, eu creio desta maneira. Coragem não é aquela pessoa, peito aberto, e fala, pode vir o que vem pronto. Quem vem do jeito que está, que eu estou pronto. Não, não é isso. Mas eu quero dizer para você e para mim nesta noite, para a gente chegar nos objetivos e aqui especificamente, experimentar o melhor de Deus, eu preciso ter coragem. Porque senão a vida me atropela, senão eu fico amargurado, senão eu fico ressentido, senão eu fico remoendo, senão eu fico me vitimizando. Eu vou me dizer, eu sou vítima da vida, 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 eu sou vítima da vida. Você fala, porque você não sabe o que está passando. É verdade, é verdade. Um dia eu estava num culto, eu ouvi uma mensagem, depois eu conheci ele pessoalmente. Eu conheci ele pessoalmente. Talvez o que eu vou falar possa até chocar alguns já sabem disso, alguns podem ficar meio chocados. E eu vi essa mensagem e depois eu conheci pessoalmente, encontrei 2 vezes ali lá em BH. Um dia ele celebrando a ceia e outro dia ele dando uma palavra no Jorge Linhares. Eu conheci ele pessoalmente. E tem uma mensagem que ele está pregando em João 15, fala que o Senhor nos chamou para servir dele e dar fruto. Ele vai pregando. Aí ele fala o seguinte, em determinado momento, ele fala, eu sei que vocês aí estão dizendo, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a luta que eu estou enfrentando, você não sabe a dificuldade, por isso eu estou falando desse pastor, ele vai colocando todas as condições que as pessoas que ouvem quando estão passando uma crise, podem ter na mente e no coração. Aí de repente ele para e fala, eu sei o que é isso, eu sei mais do que isso. Aí ele começa a falar a história da vida dele. Ele falou, eu sou um pastor, preguei no mundo inteiro, tive encontro com chefes de nações, multidões paravam para me ouvir. A igreja enorme, crescente, formou não sei quantos líderes, perdeu as contas de líderes. Aí fala, um dia eu estou indo para pregar em um lugar, e os 2 filhos, os 2 começaram uma discussão fazendo um churrasco. E os 2 ali, sabe, brigando, assim, por causa de, um falou um negócio, outro respondeu, um brigando, respondeu, e tomou um nervo, e um jogou a cadeira no outro e pulou em cima do outro. Só que ele não viu que eu estava com a faca. A faca do churrasco estava aqui, o outro irmão. Do jeito que ele pulou, a faca bateu no coração. O irmão bateu no coração. Ele falou, ligaram para mim, eu estava indo pregar uma mensagem. Ele falou o seguinte, o pastor volta para casa. O senhor precisa vir? Ele falou, não posso voltar, eu tenho um compromisso muito sério. Ele falou, volta, o senhor precisa voltar. Ele não sabia o que era. Ele falou, eu tenho um compromisso muito sério, eu não posso voltar. Ele falou, volta para casa, volta para casa. Quando ele chega, o filho tinha morrido. O filho tinha morrido. E o outro foi preso. E ele começa a contar. Ele falou que naquele período ele entrou numa depressão, que ele emagreceu quase 30 quilos. A mulher dele numa depressão. Ele não conseguia pregar o evangelho. Ele falou que ele ia na igreja arrastando. Ele saía assim, ele vinha arrastando, sentava. Os pastores, não estou criticando nem fazendo nenhuma alusão, auxiliares, foram fazendo movimentação na igreja, dizendo, olha, ele não tem condição mais de liderar a igreja. E foram tirando membros. A igreja quase zerou. Ele falou que às vezes um dia parou no posto de gasolina e está abastecendo o carro, uma pessoa olhou o frentista e falou assim, aquele ali, acabou a vida deles. Acabou. Ele ouviu isso, falou que emagreceu. Ele falou que o filho que ficou, depois que foi liberto, ele falou que esse filho várias vezes desejou se matar. Ele falou que teve noites de lutar a noite inteirinha com o filho no apartamento, e o filho querendo pular da janela, e ele lutando. Ele falou, eu lutando com o meu filho. Ele falou para ele falando para o filho que ficou, ele falou, se você for, eu vou junto. Ele falou, se você pular, eu vou junto, que nós vamos rolar os 2 daqui de cima. Ele falou a noite inteira para o menino não pular. Ele falou, essa é a minha vida. Ele falou, por isso eu sei que vocês estão passando. Aí ele começa a pregar sobre restauração. Aí ele começa a falar, ele fala, eu sei que Deus é Deus tão poderoso. Quando ele está ministrando essa palavra, ele já havia recuperado, estava ministrando novamente, estava pregando. O filho dele já estava recuperando também, estava montando uma empresa, e ele estava seguindo em frente. Eu vi ele celebrando a ceia e vi ele ministrando uma palavra lá no Jorge Linhares de Getsemane. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós ouvimos, irmãos,
E nós falamos, você não sabe o que eu estou passando. Realmente, cada um tem sua dor e a sua dor é dor para cada um. Só que uma coisa eu sei, que Deus é o Deus, que independente da dor que eu passe, Ele ainda segura na minha mão para eu poder seguir em frente. Porque Deus é Deus, mesmo quando eu não entendo nada, como uma forma dessa, das mais trágicas possíveis. Eu preciso ter coragem para seguir a vida. Eu preciso ter coragem, porque senão eu paro no meio do caminho. Eu preciso ter coragem, porque se cada não que a vida me der, eu me isolar, eu me distanciar, eu me afastar, eu me fechar, eu deixar um sentimento de derrota entrar no meu coração, eu não vou viver. Eu preciso ter coragem. Essa mulher teve coragem, sabe por quê? Ela nunca foi convidada. Essa mulher, se tem leão de chácara ali naquele lugar, que esse cara grandão e forte, e aí já pegar ela, jogar fora, jogar longe. Ela precisou ter coragem, porque ela sabia que ela não era convidada, ela sabia que ela podia ser escorraçada, ela dizia que ela não seria aceita, mas sabe qual é a preocupação dela? Não era o que as pessoas iam pensar. Se você ficar só preocupado com o que as pessoas vão pensar, você não sai do lugar. Se você ficar em função só do conselho das pessoas, é claro que na relação social, você faz parte de você saber limites das suas ações, e você existe essa troca de situações que faz parte da boa convivência. Mas você não pode ficar vivendo só em função do conceito do que vão dizer ou deixar de dizer. Você tem que olhar para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Aquela mulher, ela não ficou olhando de um lado, nem do outro, nem queria quem iria olhar atravessado para ela, quem iria julgar, quem iria condenar. Ela foi aos pés de Jesus. Essa mulher teve uma grande coragem. Eu quero chamar você nesta noite, a mim, e todos nós estamos aqui para ter uma grande coragem. Que na força do Senhor eu e você podemos. Que na minha e sua nós não conseguimos, mas na força do Eterno nós podemos. Essa mulher também teve um grande arrependimento. Arrependimento não é remorso, arrependimento não é ficar só remoendo o que passou, arrependimento não é colocar num pedestal o passado e ficar toda hora resgatando aquilo lá e dizendo, ai, minha vida, minha vida, minha vida. Arrependimento é metanoia, que significa mudança de mentalidade. Eu chegar diante de Deus e eu falar para Deus, Deus, Senhor, realmente não foi legal na minha vida, Deus, aquilo não foi joia, mas o quebrantamento, ele é a concepção minha de limitação e fragilidade diante da grandiosidade de Deus. Irmãos, Deus não se impressiona com currículo meu espiritual, com performance, com portfólio, se eu sou pastor, se eu não sou pastor, Deus não está nem preocupado com isso. Daí não chama a atenção de Deus em nada. Deus, a Bíblia diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. O que Deus olha é um coração contrito e quebrantado. Não tem um portfólio, ó Deus, olha, não tem isso para Deus. Deus olha e vai olhando corações, e Ele vê um coração contrito e quebrantado. Isso não tem a ver com o choro convulsionado, que não é errado chorar. Muitas vezes a angústia da alma se manifesta nas lágrimas, não é errado, mas o choro convulsionado, apenas de extravasamento, mas que não tem uma conexão com Deus, de quebrantamento, querer mudança de vida, não tem nada a ver. Deus nem se impressiona com isso. Agora, irmãos, metanoia, eu falar, Deus, não está legal a minha vida. Deus, eu pisei na bola. Deus, e não foi legal. Deus, eu errei. Deus, eu quero mudança. Mesmo quando não tem fatores pontuais, determinantes, relevantes ou impactantes nessa área do erro, mas enquanto pessoa, eu já preciso chegar de Deus e falar, Deus, o Senhor é o oleiro, eu sou o vaso. O Senhor é o todo-poderoso, eu sou limitado e frágil. É o quebrantar o coração do Senhor. É o quebrantar o coração diante do Senhor. Irmãos, para chorar, essa mulher chorou aos pés de Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Ela não esperou que Jesus ia fazer e vem para cá e você vai acontecer isso. Não, ela simplesmente quebrantou o coração. Esse é um chamado para a minha vida e para a tua vida, prostrar aos pés de Jesus. Esse é um chamado para mim e para você, que é o lugar de esperança, é o lugar de mudança, é o lugar de transformação, é o lugar de cura na alma, é o lugar de ânimo, é o lugar de sentido da vida, é o lugar de expectativa, é o lugar de certeza da eternidade, aos pés de Jesus. Se for para chorar, você chora só em 2 lugares. Só em 2 lugares. Diante de Deus, porque Ele sabe, aquele choro que ninguém pode ver, e que às vezes você poupa pessoas que lhe são queridas, você tem que chorar escondido. Deus, a Bíblia fala que Ele recolhe nos seus olhos as lágrimas. Ou quando você chora de pessoas que são extremamente amigas sua, e vão reconhecer aquelas lágrimas e se identificar com a tua dor. Caso contrário, se você o fizer, aí daquilo lá pode se tornar munição, e as pessoas se ridicularizarem depois, achando que você está fazendo uma encenação. Então você precisa tomar cuidado. Você não chora diante do inimigo. Eu sou coitado, eu sou vítima. Você não é vítima. Você não é vítima. Você não é vítima. Mas a vida não foi benéfica comigo, é verdade. Tem algumas questões que eu mesmo falo, meu Deus, Jesus poderoso, quanta batalha, quanta luta uma pessoa enfrentando. Tem hora que a vida
prega peças uma atrás da outra que a pessoa jamais esperava e desmorona o mundo. O mundo que é ao redor, como foi ministrado o cântico. Você não chora diante do inimigo. Você não chora diante de pessoas que vão usar aquilo como munição e que nem vão valorizar as tuas lágrimas. Você não chora. Você não chora só para chamar a atenção dos outros ou para tentar convencer alguém. Você não chora. Você pode entender. Irmãos, tira da cabeça. Pai chegar para filho e chorar, mas eu não queria você com tanta dificuldade. Mas eu fiz tanto por você. Irmãos, na fase que eles estão distantes, eles olham para você e ficam assim, ó. Não comove nada. Não comove nada. Não comove nada. Pode ter certeza, não comove. Porque daí a gente às vezes no desespero fala, mas eu fiz tantas noites acordadas. Naquela fase que eles estão distantes, ele olha para você e fica assim, ó. Pode ser que depois eles vão refletir, mas naquele momento não tem impacto. Não tem impacto. Você não chora, está no relacionamento, no namoro, e você fica lá, se me deixar eu vou morrer, se me deixar, irmão, se você fizer isso, você está dando uma sentença sobre a tua cabeça, está pondo a cabeça na guilhotina se você fizer isso. Se você fizer isso, você está pondo a cabeça na guilhotina. Porque aquela pessoa vai se sentir no controle, e todo relacionamento que ele fica com um efeito gangorra, um está lá em cima, outro lá embaixo, não é saudável, e ele vai fazer um grande prejuízo na tua vida. O relacionamento tem que estar equilibrado, os dois no processo de conquista. Todo relacionamento que um fica à mercê e o outro no controle da situação, aquilo lá vai arrebentar o teu coração pro resto da vida, se você não tomar uma decisão no coração. Se você chorar diante da pessoa, você pode falar, pessoal, eu te amo. Estou falando na fase do namoro, essas coisas. Você é importante para a minha vida. E se você for embora, eu vou sentir muito mesmo. Mas eu vou seguir a minha vida. Porque se você cair no chão chorando e pulando nos pés, e não vai embora senão eu vou morrer, não vai embora não senão eu vou morrer. E outra coisa, e não blefa. Não, pode ir embora, não estou nem aí. A pessoa sai, bate a porta, já está tocando o celular. Volta. Não faz isso. Jesus poderoso. Cada vez que você faz isso, a pessoa ganha mais força. Aí você vira uma marionete. A pessoa, não, pode ir embora, não quero ver mais nem pintado de ouro, eu não quero mais. Não dá nem tempo, a pessoa está fechando a maçaneta, já está, atende. Volta aqui, você esqueceu tomar a tua Coca-Cola, volta aqui. E não fica chorando que vai morrer, se a pessoa for embora te largar, porque senão ela vai depois, você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Não precisa também ser uma estátua, né? Falar, não estou nem aí. Não, pode ser só falar o que é real. Você chora diante de Jesus, porque Jesus vê as tuas lágrimas, Ele recolhe nos odres, e Ele faz algo novo na minha e na tua vida. Essa mulher teve um quebrantamento, irmãos, de verdade. Ela queria mudança, queria transformação, ela queria algo novo. Ela queria resgatar algo que realmente a vida tinha quebrado, esfacelado, e a idade vai passando, e está 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, não tem problema cronológico. A questão é da vida passar rapidamente e eu não ter vivido aquilo que a vida me deu. Ainda que no meio das dificuldades, ainda eu posso viver algo que é o melhor de Deus. Mas eu está tendo muita correnteza contra. Irmãos, a vida é assim. As coisas quando acontecem, você tem isso na tua cabeça, eu falo direto isso. Para sair do trilho é 1 minuto, para voltar não volta imediatamente. Não volta. É ilusão. Mas na Bíblia mostra lá, Moisés foi um líder, ele foi lá, ele na raiva ele matou uma pessoa, ele foi um líder depois. Foi verdade, mas ficou 40 anos no deserto lá, só com ovelha berrando no ouvido dele, ficou lá isolado, lá num lugar lá, para depois Deus tratar o coração dele. Mas Paulo, ele era perseguidor, ele perseguia a igreja. A Bíblia fala que as vestes de Estevão que foi apedrejado, eles depositaram ao pé de Paulo, que então é Saulo, e ele depois Jesus transformou a vida dele, e ele se tornou uma bênção. É verdade, mas você vai ver na Bíblia que ele ficou 3 anos lá no deserto, lá sendo tratado, deserto da Arábia sendo tratado. Não foi imediato não. Deus não tem nada imediato. Mas Deus, eu já orei uma semana. Irmãos, às vezes uma coisa depende do impacto da coisa, da situação, ela em um dia resolve. Depende do impacto, leva tempo. Agora, precisa ter coragem e quebrantamento. Por que o quebrantamento? Porque caso contrário, começa a falar, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não me ama, Deus não importa comigo. Eu só vou dizer uma coisa para ti de coração. Se você afastar do único que você tem para segurar nas tuas mãos, você vai afastar da única esperança que você tem na tua vida. Sabe por quê? Porque ninguém aqui é eterno, a não ser na eternidade pós-morte. Restante, meu amado, pode ser que algumas vezes eu e você na vida tem que desbravar sozinho a vida. Tem hora que tem gente lá, de um jeito ou de outro,
Mas tem hora, e tem vários aqui que já passaram por isso, tem que desbravar sozinho a vida. Não tem ninguém lá para ficar socorrendo, não tem ninguém lá para... Então você tem que aprender, eu também, a quebrantar diante de Deus, porque Ele é a fonte de esperança, é nele. Não feche o coração para Ele, não amargura com Ele. Você pode ficar bravo, tem hora que você pode brigar com Ele, você pode derramar o coração, mas você continua sabendo que Ele é o Deus da tua vida. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus, quando estava sozinho lá na cruz, e Deus não pôde abraçá-lo como Pai, para confortá-lo, Ele vai dizer, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Está se sentindo sozinho, está se sentindo abandonado, por que me abandonaste? Os meus pecados, os teus sobre Jesus, Deus não pôde abraçá-lo, mas a declaração dele, na hora do abandono, sozinho, sentindo dor, o Pai não podendo abraçá-lo, ele declara, Deus meu, é o Deus da minha vida. Estou se sentindo sozinho, estou péssimo, parece que Deus me abandonou, Deus me deixou, mas continua sendo o Deus da minha vida. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Sabe, um bom tempo, sem demagogia, sem super espiritualidade de coração mesmo. Estou sendo sincero. Faz um bom tempo da minha vida que eu já resolvi isso no meu coração. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Isso eu aprendi diante do Senhor. Caminhando para, rapidamente, nós orarmos. E tem aqui um grande perdão. Aquele grande perdão. Você primeiro precisa receber o perdão de Deus. Aqui é o perdão que não dá para pagar. Por isso essa mulher amou Jesus, porque foi um grande perdão. E o perdão é algo assim, excepcional, que Jesus realizou na sua morte, ressurreição em meu e teu favor. Só que você precisa aprender a se perdoar também. Você precisa aprender a se perdoar também. Se você não se perdoar, irmãos, tem erros que a gente fala, mas por que eu... Tem um tempo de você se debater interior. Aí depois você pega e segue em frente. Com o perdão de Deus. Jesus falou assim para aquela mulher, os teus pecados estão perdoados. A galera em volta falou o seguinte, de jeito, quem é Ele? Mas Ele é o que pode perdoar meus teus pecados. Só que muitas pessoas, você fala para elas assim, você crê que Deus te perdoou? Eu creio. E você se perdoou? Não me perdoei. Então você é melhor que Deus. Porque se Deus conseguiu te perdoar e você não consegue se perdoar, então você é melhor que Deus. Se Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele te perdoa e você não se perdoa, então você está colocando numa posição maior que Deus. Porque se aquele que é o doutor da vida, aquele que é o dono de todas as coisas, chegou para mim e para você e falou, você está perdoado ou perdoada? E você fala, não me perdoe, é porque eu estou me colocando numa posição acima. Eu preciso receber o perdão de Deus. Eu vou dizer uma terceira coisa, o perdão, irmãos. Perdoar pessoas não é fácil, não. Se alguém falar para mim, eu sou uma florzinha de Jesus, e o perdão, o tempo todo, é tão fácil perdoar. Irmãos, dependendo do impacto, dependendo do que faz, do estrago, não é fácil perdoar. Se perdoar fosse fácil, não fazer com frequência. Só que eu preciso na graça de Deus. Porque eu sei que você sabe, já ouviu 300 mil vezes aquela história, que uma mágoa, tomar veneno, querer que eu tome. Eu sei tudo isso, você já conhece daí de decora e salteado, mas eu preciso no meu coração, eu preciso chegar num estágio da minha vida, falar, Deus, mesmo que não seja de uma hora para outra, mas numa caminhada, vai tirando, para você poder seguir em frente com menos pesos na vida, com menos questões esmagando. Tem hora que não é fácil, não. Tem hora que não é fácil, mas a graça de Deus ajuda. Caminhando para o final, um grande amor. Um Deus que me ama. Eu tenho falado sobre isso. Um Deus que te ama. Irmãos, naquele jantar lá, a pior coisa que pode ter, o pior inimigo do cristianismo hoje, não é o diabo. Não é o diabo. O pior inimigo do cristianismo hoje não é o diabo, pode ter certeza. Não é o diabo. O diabo já está certo quem ele é. A estratégia dele, a tentativa, não vem senão para matar, roubar, destruir, mesmo porque o diabo não é inimigo do cristianismo exatamente. O diabo é inimigo da humanidade. O diabo não é inimigo de um setor, o diabo é inimigo da igreja. Então você vê que o diabo é inimigo da humanidade. Ele veio para matar, roubar, destruir. Isso já é um inimigo já declarado, já todo mundo já sabe. Mas um dos piores inimigos do cristianismo é a religiosidade, se chama. É quando eu me sinto superior a alguém por algum fato ou status espirituais. Esse é o pior inimigo, porque isso tira do meu coração a graça de Deus. E me faz eu ter um espírito extremamente julgador. E eu começo a ter dificuldade de perceber as questões de uma outra ótica. Então o maior inimigo hoje do cristianismo é o espírito de religiosidade. Você vai ver que as pessoas matam por causa da religião. As pessoas cometem terrorismo por causa de religião. As pessoas criam barreiras intensas por causa de religião, irmãos. Por causa de religião. A religião,
Eu falei esses dias no culto já sobre aquela, no tempo da Inquisição, pegava uma pessoa suspeita de bruxa. A Inquisição chegava, vamos fazer um julgamento, o julgamento da religião. Fazer um julgamento, amarrava uma pedra pesada no corpo dela e jogava na água. Se ela afundasse, é porque ela não era bruxa. Ela não era bruxa. Olha que bom. E se ela submergisse, queimava ela na fogueira. Olha que, nossa, você entende? Um julgamento assim, totalmente parcial, né? Jogava lá, blu, 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 blu. Que pena. Era inocente, hein? Vamos para casa. Inocente, hein? Não era bruxa mesmo. Olha, bem que falar que não era bruxa mesmo, né? Submergia, vão queimar. A religião, ela faz estrago de julgar. Irmãos, eu e você precisamos da graça de Deus todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Isso não é na minha e na tua vida, é na vida de um filho, de uma filha. Não, melhor, eu vou corrigir isso, por favor. Todos nós precisamos, independente de qualquer situação. Todos nós. Todos os pecados e separação da glória de Deus. Mas impactos maiores pode não ser na minha, pode ser na vida de um filho, de uma filha, pode ser na vida de uma pessoa que nós amamos. Eu preciso dessa graça de Deus. Esse amor de Deus é um amor diferente. As pessoas estão muito carentes de amor, muito carentes de amor, muito carentes, muito de aceitação, de aprovação. Mas há um amor. Jesus faz a diferença na minha vida. Esse lugar aqui não era só o pessoal elitizado que estava. A galera da Gaviões da Fiel não entrava aqui não. A galera da X9 não entrava aqui não. Se a X9 entrava aqui, os negros lá, aqueles bonezinhos, camisa listrada, vamos lá na festa na casa de Simão, vamos lá almoçar. Vê lá, não chegava nem na porta. X9 chegava nem na porta. Tinha que segurar lá no quarteirão. Essa mulher teve coragem, ela prostrou aos pés de Jesus. Ela não tinha nada de bom a oferecer. A única coisa que ela tinha para oferecer era lágrimas aos pés do Salvador. Jesus, ele restaurou a vida dela. A vida dela estava quebrada, moída, esmagada, não sobrou nada. Ela foi aos pés de Jesus, ela se prostra e chorando. Aquela hora, irmãos, ela nem se preocupou com ninguém. Nem ficou imaginando o que os outros vão dizer ou pensar. Ela se preocupou em Jesus, o quanto realmente ele era esperança para a vida dela. Nesta noite, quer dizer que Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E a resposta do meu coração é esse quebrantamento diante dele. Aí o grande Redentor, Jesus está ali. Aquele que faz a diferença na vida das pessoas. Ele tem esse processo de mudança e transformação. Quando ele fala, ó, teus pecados estão perdoados. Eu estou virando a página da tua vida. Vou te dar a oportunidade para você escrever uma nova história. Sabe qual é o problema de escrever uma nova história? Não é da parte de Deus, é da parte nossa. Porque Deus já virou a página para escrever uma nova história. É que nós não conseguimos virar a página. Aí tudo que acontece que não é legal, eu fico atribuindo a Deus. Mas irmãos, não é assim. Agora eu preciso entender que a vida, eu preciso ter coragem para enfrentar, encarar as minhas situações, as minhas responsabilidades, as consequências. Eu preciso ter coragem e falar, Deus, eu vou lutar. E aí Deus pode e vai te fazer vencedor no nome de Jesus. E para encerrar, uma grande salvação. A palavra final de Jesus para aquela mulher foi, Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. Aquela mulher teve paz, não sabia que é paz muito tempo, não sabia que era paz. O coração um vulcão em erupção, o coração uma turbulência. Jesus falou assim, a tua fé te salvou, vá em paz. Eu creio nesta noite, o milagre, todos os milagres que nós falamos são milagres importantes, mas esse é o maior milagre de todos. É você aos pés do Salvador. Ele dizendo para ti e para mim, os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou, vá em paz. Eu queria convidar você para ficar em pé, e os irmãos do louvor para vir à frente, e nós orarmos nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, tem horas, e não são poucas, que não é simples não. Precisa ter coragem. É ter coragem. Quando você teve um sonho, um projeto, e você mergulhou de cabeça e faliu, para você se levantar, você tem que ter coragem, sem ter medo do julgamento das pessoas. Quando você se quebrou no meio do caminho, e você precisa de uma restauração, você precisa ter coragem para os pés de Jesus, sem se preocupar com o que vai haver de julgamento ou não. Em nome de Jesus, eu
queria fazer alguns convites nesta noite no seu lugar mesmo. Primeiro deles, se você ainda não tomou uma decisão em relação a Jesus, essa é uma noite para você tomar uma decisão em relação a Jesus. Talvez você tenha informação e saiba a respeito dele, mas é uma noite para você falar: eu quero reconhecer a Ti como Senhor e Salvador da minha vida, como Senhor e Salvador. Talvez é uma noite para você reconciliar com o Senhor, o coração distanciou, é uma noite para você voltar o coração para o Senhor. Pode ser uma noite que você precisa de uma cura na alma, na mente, na vida, e você ir ali aos pés de Jesus e você derramar o coração diante dele e crendo que ele fará. Esta noite, essa certeza que o maior milagre, e todos nós precisamos dele, é desse Redentor, o grande amor, o grande perdão e a grande salvação. Feche teus olhos, por gentileza. Você que está trilhando um caminho legal, um momento bom de vida, peça ao Senhor, a Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Você que está vivendo um momento bom da vida, peça graça a Deus, fala: Deus, me dá graça para mim ficar firmado nos teus caminhos. Aqueles que se quebraram no meio do caminho, aqueles que, numa linguagem aqui que não é a ideal no cristianismo, mas apostaram todas as suas fichas em algo que não deu certo, um relacionamento, um projeto de vida, ou alguém, ou algo, em nome de Jesus, e quebrou no caminho, é o momento de você voltar para o Senhor. Mas ao mesmo tempo, irmãos, esse é um tempo de a gente ter no coração o desejo de semear esperança para as pessoas. Não é complacência com o erro, nem o pecado. Você deve ter suas posturas definidas do que você pensa sobre assuntos que são os mais polêmicos. Você deve ter bem definido isso no teu coração, e deve ser respeitado isso também. Mas ao mesmo tempo você tem um desejo de que pessoas sejam restauradas genuinamente pelo poder do Eterno, e você colocar a tua vida e falar: Deus, me usa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Mas acima de tudo, nesta noite, crendo nos milagres do Eterno, é eu e você declararmos: se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se alguma coisa não saiu como eu imaginava, Ele continua sendo Deus. Se chegou aquela bênção que eu aguardava, Ele é Deus. Se ela não chegou ainda, Ele continua sendo Deus. Se os meus sonhos tomaram forma, Ele é Deus. Mas se alguns sonhos se tornaram pesadelos, ou ficaram pelo meio do caminho, Ele continua sendo Deus. Se eu entendi o momento da minha vida, o quebra-cabeça sendo montado, Ele é Deus. Mas se eu fico com uma interrogação, que eu não tenho uma resposta, e passo a vida às vezes lidando com essa interrogação, esse labirinto, Ele continua sendo Deus. Se eu estou bem, com vontade de louvar, adorar, se eu estou ali naquele momento legal com o Senhor, Ele é Deus. Mas quando meu coração está apagado, quando às vezes entoar um cântico é um grande desafio que parece tão longe da minha realidade, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Quando as portas se abriram, Ele é Deus. Mas quando a expectativa ela não se convergiu, eu fiquei frustrado, Ele continua sendo Deus. Se pessoas que eu amo estão perto de mim, Ele é Deus. Se pessoas que eu amo não estão perto, Ele continua sendo Deus. Se pessoas que eu imaginaria que eu teria por longo tempo estão próximos, Ele é Deus. Mas se não aconteceu dessa maneira, Ele continua sendo Deus. Se eu lidei com a vida, Ele é Deus. Mas se eu enfrentei o luto, Ele continua sendo Deus. Porque nele ainda continua sendo a minha esperança e a minha força. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Ore ao Senhor de todo o teu coração, em nome de Jesus. Seja uma noite de quebrantamento, de você derramar o coração do Senhor. Se a vida lhe foi benéfica, se a vida, a família que você tem, ela serviu como suporte para você, Ele é Deus. Mas se a vida não foi assim, Ele pregou algumas peças, e aonde você imaginava que seria tua casa, o porto seguro,
virou uma tempestade, Ele continua sendo Deus. Se você teve pessoas, desde criança, que seguraram nas tuas mãos, para dizer, vamos em frente, Ele é Deus. Se você não teve e precisou sozinho aprender a se virar na vida, Ele é Deus. Ele é Deus. Em nome de Jesus. Eu não posso culpar a vida, irmãos. Eu não posso culpar Deus. Eu preciso saber que Ele é Deus. Eu não quero criar sensacionalismo, nem quero criar nenhum impacto. Mas quando minha mãe morreu, eu tinha 1 ano e meio, minha irmã 6 meses. E eu tenho uma carta guardada, foi uma das últimas cartas que ela escreveu. Com certeza ela não queria, nem teve muito contato com a minha irmã, minha mãe. Mesmo porque quando minha irmã nasceu, ela já foi adoecendo, precisou se afastar e foi sendo internada em hospitais diferentes, até falecer em São Paulo. Mas uma das cartas que ela fala, ela recomendando, meu pai, olha, cuida do Carlinhos, da Cristina, cuida bem. Por quê? Porque na realidade o desejo é que ela queria fazer aquilo, mas ela sabia que estava terminando os dias dela. Tem algumas pessoas, irmãos, que queriam estar junto, mas não puderam, não estão. Agora, eu tenho 2 opções. Eu vou ser uma vítima da vida, eu vou ter coragem de enfrentar a vida. Faz falta? Faz, e como faz? Muitas vezes, muita falta. Mas eu posso me sentir vitimizado e passar a vida ali me autoflagelando e deixar de viver, de lutar, de fazer acontecer. Ou eu posso encarar e falar, Deus é Deus. Não entendo, mas Deus é Deus. Não entendo como uma pessoa tão nova pode ir embora, com 2 filhos pequenos. Eu posso, mas eu sei que Deus é Deus. Ele é o Deus da minha vida e da sua vida. Ele que me dá e te dá a vitória. Para você seguir em frente e ainda assim a vida valer a pena. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu peço ao Senhor que venha ministrar as pessoas, ó Pai, que estão ali, Senhor Deus, ouvindo o culto. As pessoas vão ver essa mensagem, que estão aqui nesta noite. As pessoas que são citadas diante do Senhor, como nós já pedimos pela vida do Yuri, aquele bebê, pela vida da Maísa, pela vida do Enzo, pela vida da Patrícia, pela vida, Senhor Deus, do Marcos, pela vida, Senhor Deus, continua abençoando o Petro, continua abençoando a vida do Rony, da Lu, continua abençoando cada um que está buscando diante do Senhor uma restauração. Continua abençoando aqui cada um que está aqui nesta noite. Traz esse quebrantamento, Senhor. E nós queremos derramar o coração diante de Ti. Move com o Teu poder, nós cremos nos milagres. E pedimos os milagres do Senhor, a Deus. Os milagres do Senhor. Pedimos milagres em todas as áreas da vida. Mas acima de tudo, Senhor Deus, uma convicção no coração do maior milagre. O maior milagre é o relacionamento contigo, a esperança da salvação, o perdão dos pecados. A Tua palavra, Senhor, dizendo, a Tua fé te salvou. Ministra em cada coração, segundo o Teu poder e querer. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, amém e amém.